Olá, meus irmãos, boa noite. É um prazer muito grande poder estar aqui de novo nesse estudo, preparando aí os nossos corações para os aprendizados da doutrina espírita, nos envolvendo com os ensinamentos, aprendendo nos exemplos de Jesus, para nos tornarmos uma pessoa melhor. A noite de hoje traz para a gente um tema belíssimo, base estrutural da doutrina espírita, e Joana de Ângeles traz isso de modo, mais uma vez, muito delicado, muito profundo, muito consolador e ao mesmo tempo muito assertivo, como é a característica desse espírito. Nós estamos então na lição hoje de número 36, intitulada Momento Espírita, do livro. Eu sempre lembro a obra, acho importante a gente adquirir a obra, estudar, se debruçar sobre esses temas, para a gente poder ir compreendendo essas lições, interiorizando elas no nosso coração, no nosso entendimento, e com isso a mente se amplia, a capacidade de percepção das coisas nossa fica mais cuidadosa, mais zelosa, e a gente só vai crescendo à medida que a gente vai estudando e se aprimorando. Na verdade, a gente pode pegar, por exemplo, uma obra de Joana e achar complexa, e achar difícil a leitura, né? Principalmente quando a gente pega a série psicológica de Joana, que é bem densa, assim, e necessita, na verdade, de conhecimentos prévios de doutrina espírita para poder entender, mas a gente aprende à medida que a gente for lendo. E nada nos impede de ler e reler uma obra tantas quantas vezes a gente precisar para poder entender a essência dessa obra e desses ensinamentos. Então, eu sempre falo que é importante comprar a obra que a gente está estudando agora. Chama-se Espírito e Vida, é uma obra psicografada pelo Divaldo Pereira Franco e a obra ditada pelo Espírito Joana de Ângeles. Joana, nessa lição, ela tira o extrato do livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 1, item 1. E o que ela tira, o fragmento que ela tira, é uma frase que está entre aspas: ser ou não ser, tal a alternativa. Joana começa nesse primeiro parágrafo dessa lição fazendo perguntas estruturais para nós, que eu acho que é uma pergunta que em algum momento da nossa vida emerge dentro de nós. Por quê? Todos nós temos as nossas crenças, as pessoas têm sua fé, as pessoas têm sua religião, e em todas elas o que a gente procura saber, na verdade, é responder essas perguntas: quem eu sou, né? De onde eu vim e para onde eu vou. E isso eu acho que é são indagações que permeia a vida de todos nós em um dado momento da nossa existência. E a grande maioria das vezes a gente procura essa resposta na religião, porque é muito complexo responder tais perguntas. Estar de conhecimento dessas informações é algo muito complexo, que exige da gente entendimento, que exige da gente aceitação. Então, cada religião vai trazer ali a sua proposta de respostas para essa pergunta. E nós vamos falar hoje de doutrina espírita, né? Como a gente sempre fala aqui nesse nosso momento. Então, o que doutrina espírita nos traz sobre essas informações, né? Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. E Joana começa essa lição fazendo para a gente as seguintes perguntas, né? O que acontece conosco após a morte? Já se perguntaram isso? Porque as doutrinas espiritualistas, as religiões espiritualistas, elas entendem que após a morte a vida continua, né?
Existe uma outra dimensão além dessa vida física. A interpretação do que acontece nessa dimensão, nesse lugar, vamos dizer assim, é que varia de religião para religião. E as respostas que são dadas caem no gosto, no consentimento, no entendimento daquele que ouve. Há respostas que para algumas pessoas, dadas por algumas religiões, geram como algo totalmente absurdo. E as pessoas refutam, elas não aceitam, né? Aquilo não contempla as suas indagações. E é nesse buscar uma resposta que contemple as suas indagações que o indivíduo vai conhecendo as diversas fontes religiosas, as diversas igrejas, né? Os locais onde a palavra do Cristo é colocada, onde essa identidade divina é trabalhada, até que as pessoas consigam pensar e ouvir uma resposta que de certo modo fala assim, não, isso aí eu acho que faz sentido, isso aí eu concordo. Ou, mesmo que não tenha uma racionalidade, para aquela pessoa que aceita tem. Então tudo bem, é assim que a vida vai. O fato é que todos nós, acreditando nessa ou naquela função, nessa ou naquela informação, nós vamos ter um processo de transformação que se dá para todos nós, num progresso contínuo, numa vida estruturada acerca do melhoramento, e a gente, em algum momento da vida, nessa dimensão ou na outra, a gente vai tomar contato com verdades, com coisas que a gente não vai conseguir abrir mão, porque vão estar muito patentes na nossa vida. Então, a doutrina espírita, desde a sua origem, ela começa com a constatação da vida após a morte. De uma constatação de que a vida após a morte, ela é uma vida produtiva, ela é uma vida de aprendizado, ela é continuidade. Isso é importante a gente pensar. Ela é continuidade. Quando um indivíduo morre no corpo físico, a morte ela vem apenas como o aniquilamento da matéria, que se não tem outra razão de morte, acontecerá pelo desgaste mesmo do corpo físico com o passar dos anos. E é natural que isso se dê. A velhice, ela vem mostrar pra gente esse desgaste, a gente mesmo, que os anos vão passando, a gente vai sentindo, tem coisas que a gente fazia, a gente não consegue fazer mais, né? Alguns pontos do nosso organismo, da nossa saúde, ficam mais frágeis, mais comprometidos, e a vida vai, né? A visão fica menos nítida, né? As funções gástricas, todas essas coisas da gente, né? Os ossos começam a reclamar, aquela vivacidade, aquela coisa que a gente às vezes, um dia eu fazia tanta coisa, eu já não consigo fazer mais. É assim, é um ciclo natural desse desgaste físico. E a morte, vindo por esse desgaste, por essa coisa toda, ela vem encerrar um ciclo de experiência desse espírito que é imortal. Então, a imortalidade da vida, quando constatada por Kardec, a partir das mesas girantes, né, da percepção de Kardec que havia por trás daqueles movimentos todos, né, uma força inteligente que colocava aquilo à prova, que estava trazendo aquilo ao conhecimento humano, que estava jogando aquela informação, como a dizer, acordem, eu estou aqui, a vida continua, né? Traz para
para a estrutura do conhecimento dessa doutrina libertadora, aquela informação que muda todo o parâmetro de vida do indivíduo. Muda tudo. A imortalidade da alma e a continuidade da vida após a morte, com todos os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, descortina de um modo tão belo um novo entendimento também sobre a vida física. E esse é o nosso grande ganho. Esse é o grande e o importante ganho de nós, de todos nós, a partir desse conhecimento da morte apenas do corpo físico e de uma vida plena após a morte. Entender que com a morte a gente não se liberta daquilo que a gente adquiriu de conhecimento, de experiência, os nossos sentimentos, tudo isso vai conosco, tudo isso nos acompanha. É como se a gente fizesse uma viagem, ou como se a gente acordasse de um sono em um outro lugar, entendendo que neste lugar há uma estrutura organizacional preparada por Deus para nos acolher, para nos atender, para nos colocar em níveis de experiências, de consciência, de acordo com tudo aquilo que nós produzimos, que nós criamos, de acordo com os nossos interesses. Então, quando a gente entende que a vida, ela se desenha para a gente como uma etapa e que a morte, ela vem trazer para nós esta oportunidade de continuidade, a vida passa a ter o sentido de que todo tempo é tempo de recomeçar. Não importa a idade que a gente esteja, não importa que a gente pense assim, eu já estou próximo da morte, não importa. É sempre tempo de começar alguma coisa. É sempre tempo de recomeçar a corrigir aqueles erros que a gente já sabe que tem. É sempre tempo de revisar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, as nossas atitudes, os nossos interesses. A mudança de comportamento para melhor é algo possível em qualquer idade desse corpo físico. Não importa em que idade que a gente vai desencarnar, nome que a gente dá a essa passagem da morte, não importa. O importante é que, tendo a vida essa continuidade, e a gente entendendo que a vida física é esse tempo que tem hora para começar com o nascimento, tem hora para acabar com a morte desse corpo físico, e que após esse processo de morte, a vida continua num processo em que a gente diz que o espírito está num estado de erraticidade, e que depois desse período ele volta novamente para um novo ciclo de vida física, que vai novamente ter uma data de começo com o seu nascimento, né, com o seu renascimento, e uma data de finalização com o seu novo desencarne. E isso traz para a gente que a cada momento da vida física é como se a gente estivesse numa grande escola, se preparando naquele dado momento para as experiências que aquele ciclo de aprendizado está trazendo, que aquele ciclo de informações está nos dando nas relações com as pessoas, na família que a gente renasceu, no local social em que a gente vai conviver, no nosso local de trabalho, a escola profissional, a experiência que virá dessas escolhas. Todas essas situações, a gente entende que elas estão ali de modo muito organizado, acontecendo, fruto aí desse nosso livre-arbítrio, da escolha que nós temos de fazer assim ou de outra forma, e que nesse contexto todo, toda possibilidade de aprendizado é rico e é muito bem-vindo. Então não importa se a gente está
se a gente nasceu num lar espírita e já desde pequeno começou a aprender sobre doutrina espírita, ou se a gente foi ter contato com a doutrina espírita aos 50 anos, aos 60 anos, ou se a gente foi ter contato com essa doutrina um ano antes do nosso desencarne, não importa. O importante é que toda vez que se descortina para a gente esse conhecimento, a vida tem um sentido diferente. E ter um sentido na vida é a razão pela qual a gente reencarna. A vida precisa de todos nós ter um sentido de crescimento para nós. Então, quando a gente começa a se descobrir na vida como espírito imortal, quando a gente consegue voltar para dentro de nós, perceber a nossa história, quais são os nossos interesses, o que me motiva nessa vida, o que me fragiliza nessa vida, o que eu posso fazer em meu benefício, isso tudo vai se desenhando numa construção íntima de um trabalho contínuo em favor de nós próprios. Então a vida, ela passa a ter para a gente um outro sentido. A gente entende que a dor, o sofrimento, as dificuldades, ela tem um tempo certo para acabar. Ela tem um propósito na nossa vida, que é de despertar o nosso coração para vivências e verdades que talvez a gente não enxergava, talvez a gente não entendia. E num dado momento, essas experiências, essas vivências trazem para a gente a percepção dessas informações. A riqueza disso tudo é grandiosa demais. Então a vida, ela passa para nós a ter propósito, meus irmãos. A gente entende que nós não somos donos das pessoas, porque se eu tenho hoje fulano e beltrano e ciclano como meu marido, ou como minha esposa, ou como meu filho, minha filha, minha sogra, minha nora, eu sei que isso é temporário, que eles estão ali naquele espaço de tempo, temporariamente junto de mim, que eu tenho para com todos eles um compromisso de amor, de zelo, de cuidado, né, de fortalecê-los, de ampará-los, mas eles não são meus. Eles não são meus. Então eu não vou me sentir dona disso tudo, a minha atitude com eles é diferente. Se eu entendo que a vida após a morte continua, e eu estou seguindo o ciclo da minha vida, e eu percebo que as coisas não estão bem, e que eu preciso aprender mais sobre doutrina espírita, é sempre o tempo de começar. De ir lendo, de ir estudando. Ah, Kátia, mas eu não entendo, eu leio, mas eu não entendo, não importa. Leia quantas vezes for preciso, até as coisas entrarem nessa lembrança. De um processo para outro, a gente vai evocando dentro de nós essas informações. Quantos de nós, quando se propõe a fazer alguma coisa, quando tem contato com alguma informação, com algum aprendizado, e nesse campo eu coloco o estudo da doutrina espírita, também parece que vai lendo, que vai entendendo e vai falar assim, nossa, mas isso cai tão naturalmente para mim, isso é tão fácil para mim, isso é tão claro para mim, né? O que não é isso, senão a gente estar naquele momento revisitando um conhecimento já adquirido e que está nesse outro momento da vida precisando sedimentar, organizar, retomar. Olha que beleza isso, de saber que nós estamos nesse propósito e nessa proposta de construção a todo instante de um estado melhor de coisas, de um estado melhor para nós. Então, quando a gente entende isso, meus irmãos, que a gente percebe, por exemplo, que a morte, ela é para a gente um momento já vivido por nós inúmeras vezes. Porque quantas encarnações nós tivemos? Quantas vidas já tivemos? Não sabemos. Mas sabemos que, ao final de cada curso dessa vida, nós passamos pelo fenômeno da morte. Então, ir e vir para esse estado de vida física e voltar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, isso é um processo contínuo e nós já passamos por ele inúmeras vezes. A sensação
de saber que a pessoa que a gente ama, né, que foi tirada de nós às vezes por um ato de violência, uma morte abrupta, tanto sofrimento, nós temos visto tantas mortes, frutos de resgates dolorosos, né? Veja, há pouco tempo, o que viveu a cidade, os moradores da cidade de Petrópolis, e agora há pouco tempo, novamente, aquela chuva lá, né? Das pessoas das mães que viram seus filhos descer com toda aquela lama, tentar se segurar numa árvore, em cima de um transporte, e depois ter que recolher o corpo desse filho, enterrar. Saber, meus irmãos, que para esses que a vida física findou, existe uma continuidade dessa vida, que esse filho tão amado continua vivo, e que vai ser possível revê-lo, vai ser possível abraçá-lo, vai ser possível conversar com ele novamente. Olha como que isso é consolador. Olha o trabalho de Chico Xavier, durante anos consolando pessoas que tinham perdido os seus entes queridos, trazendo para eles a mensagem da libertação, da vida que continua. A mensagem consoladora que dizia para todas aquelas mães, para todas aquelas pessoas que lá iam, sofrendo pela perda dos entes amados, a mensagem destes que se foram num nível de detalhes, de verdade absoluta, que sequer deixava margem de dúvida sobre aquela mensagem, aquela carta que vinha do plano espiritual, como sendo do filho, do amigo, do amor daquela pessoa, trazendo ali a mensagem de esperança, de que a pessoa que aqui tinha ficado continuasse sua vida, que desse sequência à sua história, porque este que estava lá estava bem, estava amparado, e é o que todo mundo deseja. É o que todo mundo deseja. E independe de religião. Você pega qualquer coração materno, seja lá uma mãe de fé protestante, de fé católica, e que tenha perdido seus filhos, dentro da fé delas, elas pensam e desejam que o filho delas esteja na melhor condição após a morte. O espírita também vai desejar isso e vai entender que para esse que se foi, a vida é sempre de proteção e de amparo, independente da região, do local, né? E aí eu não estou falando de local físico, eu estou falando de reunião de interesses, de ideias, de psiquismo, de fluidos que nos reúne após a vida da passagem da vida física, da morte. Mesmo assim, em que condições esse espírito que se foi esteja, estará ali sob o amparo de Deus, porque Deus não nos desampara em momento algum, em momento algum. Então nós estaremos sempre sob a tutela dos benfeitores espirituais. Entender isso, gente, é o maior consolo que todos nós podemos ter. Saber que a gente vai se reencontrar com essas almas queridas, né? Se existir realmente amor entre elas, que a gente vai poder, para aquele que a gente feriu, para aquele que a gente magoou, para aquele que a gente destruiu a vida, que a gente vai poder olhar esse frente a frente novamente, pedir o perdão preciso, e esse perdão verdadeiro, sentido, marcado da verdadeira vontade de reparar o mal, começa a ser, em doses homeopáticas, o remedinho para a ferida que a gente mesmo abriu.
Olha a beleza dessa estrutura que compõe a vida de todos nós, espíritos imortais. Então, entender a nossa destinação é remontar para a nossa vida com um olhar de gratidão, com um sentimento de generosidade que nos aproxima do Pai a cada vez. Porque o dia que amanhece, ele surge para a gente como uma nova oportunidade das experiências que a gente vai ter naquele dia, do que nós poderemos aprender e do que a gente vai poder ceder, dar para o outro, dar para as pessoas, do nosso melhor. Então, com isso, a gente cuida de ser mais assertivo nas nossas palavras, a gente cuida de selecionar melhor as nossas amizades, os nossos interesses, a gente pensa melhor aquilo que a gente vai assistir numa televisão, a gente pensa melhor aquilo que a gente vai buscar nas mídias sociais, a gente pensa melhor na leitura que a gente vai ter. E a partir daí, modificando esse nosso sentido antes da vida, a gente vai sendo pessoas melhores, porque a gente vai fazendo melhores escolhas e com o tempo a gente se acostuma com o que é bom. E aí aquilo que não é tão bom a gente já não tem mais interesse. Olha que lindo isso, coisa mais linda, não é? Então ela começa aqui, essa lição, dizendo para nós assim, a gente vive, a gente pensa, a gente age. É verdade, a vida é assim, né? Eis o que é positivo. Isso aí. Viver, pensar, fazer. E que morremos é um fato que não tem como contestar, né? Aí ela pergunta, mas deixando a Terra, para onde vamos? O que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais. Ou tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo se aniquila de vez. É uma tese, essa, que se impõe. E é o que eu falei. Em algum momento da nossa vida nós vamos nos perguntar sobre isso. Eu vejo crianças perguntando sobre isso, é muito interessante. Perguntam sobre a morte, o que acontece após a morte. Deixa seus pais, assim, às vezes, sem respostas, né? Para aqueles que não sabem ainda como lidar com isso, com esse universo infantil, como conversar com os pequenos. Às vezes eles fazem pergunta que deixa as pessoas sem saberem o que falar. Mas naquele corpinho pequeno tem um espírito de, vivências inúmeras. Às vezes, com muito mais experiências de vidas vividas do que seus próprios pais. Interessante isso, né? E nesse contexto de vida é que às vezes muitos filhos deixam seus pais assim perdidos com as perguntas que fazem. Joana continua que todo homem experimenta a necessidade de viver, de ser feliz, de amar. E se a gente falar para um moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora será retardada, dizer sobretudo que ele será feliz do que porventura ele tenha sido, o seu coração se rejubilará, não é? Pensa bem. Quando você diz para a pessoa que existe uma destinação de verdadeira felicidade o aguardando, mas é preciso entender essa verdadeira felicidade como construção contínua. O que não quer dizer que a gente vai desencarnar e estar feliz, livre, leve, solto do outro lado dessa dimensão física. Não, não é isso. Não é isso. Quando essa mensagem de verdadeira felicidade, isso é da nossa destinação.
como espíritos imortais que somos, de progresso contínuo, e que nos tornaremos espíritos numa perfeição possível para todos nós. E aí nós temos pra gente Jesus como nosso guia e modelo. Pensar que um dia nós seremos assim como Jesus, com os valores morais de Jesus, com o sentimento de completude com Deus. Isso é para nós assim, meus irmãos, aquilo que nos coloca em condições de acreditar que a vida, ela é para nós essa estrutura de melhoria. Coisa mais linda isso, não é? Então, se você fala para a pessoa assim, né, que está ali em total sofrimento, né, na vida miserável fisicamente, ou naquela existência em que já nasceu vítimas de doenças, de patologias, e que vai carregar aquilo naquela existência inteira, de dizer para ele assim, mas essa doença, essa patologia que se mostra no seu corpo é a ferida da alma que está em tratamento. É a dose homeopática do remédio que vai curar você dos males espirituais, que vai te permitir para uma nova existência, um renascimento talvez menos doloroso, se o aproveitamento dessa existência for condizente com o seu crescimento. Dizer que aquele espírito que está ali dentro de um corpo físico que o priva de uma manifestação plena dos seus sentidos, de dizer para ele que isso é temporário, que a vida continua e que outras coisas virão, dele entender que quando deita para dormir todo dia, quando o corpo repousa, esse espírito goza da liberdade e percebe que o que o limita é aquele corpo. E entender que aquele corpo, aquela matriz física estruturada para aquela existência, tem todo um fazer verdadeiro sentido daquilo que esse espírito é e que precisa de reparação. Olha que coisa tão racional, tão lógica, tão verdadeira para todos nós. Joana continua dizendo assim, buscando através dos acontecimentos históricos, somente a vida responderá a qualquer indagação. A intuição fala para o ser humano sobre a vida. Os fatos atestam a vida. A razão confirma a vida. A vida, além da morte, é indubitavelmente o coroamento do desgaste celular no insondável do processo químico no subsolo. Cientificado dessa vida, faz-se mister preparar-se para enfrentá-la. Então, Joana está colocando aqui que tudo na nossa existência nos remete à vida. Você olha para a natureza, você olha para os animais, para as plantas, você olha para tudo isso, você olha para o dia que amanhece, né? A noite que chega, o dia que vem com o sol brilhando. Isso tudo atesta para a gente esse profundo ciclo da vida que se constrói de tempos em tempos, a cada dia, a cada momento, numa transformação necessária, contínua desse ser vivo, desse indivíduo, dessa estrutura molecular. Então a gente percebe que as coisas ela caminham dentro dessa lógica de transformação e de melhoria. A morte ela não poderia vir, meus irmãos, simplesmente para romper com isso. Que sentido teria para a gente se a morte não representasse para a gente essa continuidade? E de que outras vidas como essa virão. Olha
Olha isso, não é? Joana continua assim: é indispensável transformar-se, mudança, crescimento, progresso, isso é que nos alimenta. E nós precisamos buscar o melhor de todos. Todo mundo tem o seu melhor, na verdade, a nossa essência é o melhor. As coisas ruins, a gente é que vai jogando aí no meio desse conjunto, mas o bloco todo que nos compõe é de amor, é do bem. Então, Joana continua assim: o bloco de gelo é a água que mudou de estado e requisita a temperatura adequada para manter-se. A porcelana é barro cozido, que não voltará à condição primitiva. Sofreu uma modificação aparente, que é o bloco de gelo. Que o bloco de gelo está ali, naquele estado sólido, mas ele é água. Passado aquele momento da temperatura que o mantém assim, ele vai voltar a ser água, né? O outro, o barro, né? O vaso de barro, porcelana, o outro não. O outro se transformou realmente. De barro virou vaso de porcelana. Pode chover nele, pode ter calor, pode ter o que for, ele não volta a ser barro novamente. O gelo, é estático. O barro, experimentou a dinâmica do calor. O crente parado enregela-se, mas se derrete ante o ardor do testemunho. O consciente do dever, através da crença, é atuante, lutador. Para o crente, morrer e repousar são a mesma coisa. Para o consciente, morrer e viver, crescendo em ação sem fim, é o rumo. Então, olha o que ela está colocando aqui para nós. Ela faz a analogia com o gelo, com o cubo de gelo e o vaso de porcelana. Deixa claro para gente que um tem uma transformação aparente e que ao calor das experiências volta de novo à estrutura que tinha. E que o outro, não, o outro ele se transforma, e aí ela faz uma comparação dizendo que, e não volta, né, à sua origem, ou seja, a partir do momento que você modifica, você não volta àquilo. Isso é estrutura de evolução espiritual. A doutrina espírita nos explica que a gente não regride. A gente pode estacionar. Então a gente vai, vira bloquinho de gelo, melhora um pouquinho, vira água novamente. Bloquinho de gelo, água novamente. Não sustenta isso. Quando a gente vira barro e de barro vaso de porcelana, opa, isso aqui já é um valor adquirido. Então não modifica. Isso não modifica. E segue adiante. Como vaso porcelana, a gente segue adiante. A gente vai de novo construindo. De barro em barro, novas porcelanas. De barro em barro, novas porcelanas. E assim vai. Ela continua assim: o momento espírita, porque ela chamou o título dessa lição de momento espírita. Ela diz assim: o momento espírita é um instante desse exame quanto à conduta íntima, que é um programa de felicidade, porque a transformação, a mudança gera na gente melhor conquista, melhor discernimento, melhor compreensão, melhor coragem para enfrentar as dificuldades. Senão a gente vai ficar que nem um bloquinho de gelo. Ao calor das experiências, volta de novo na fraqueza, volta de novo naquela origem nossa, né? O momento espírita é o ensejo de renovação espiritual. O momento espírita é treino, é pré-vida, exercício para a vida diária e a vida eterna, da nossa imortalidade, tão falada, tão estudada pela doutrina espírita. A hora da dor, faze o teu testemunho espírita. Haja como aquele que acredita que a vida continua e que aquela dor tem hora certa para acabar.
chamado pelo desespero ou abandonado pela solidariedade, realiza o teu momento espírita, demonstrando as mudanças, demonstrando a condescendência com a falta do outro, se tornando uma pessoa melhor diante dessas dificuldades. Em estado ao desequilíbrio, exercita o momento espírita. De momento em momento, chegarás à conduta espírita, à vida espírita, qual moribundo, que vê a sua hora ampliada pela saúde, longe de toda a sua dor, sendo mais ditoso do que sempre o foi, com o coração prenhe, cheio, repleto de júbilos. Olha que linda essa mensagem, meus irmãos. É uma mensagem de esperança, de consolação, dá um sentido para a nossa vida, dá um sentido para o nosso fazer junto das pessoas, né? É tão lindo isso. Que a gente possa dar continuidade à semana, tocado por esse sentimento, por essas informações, que o Mestre amado possa ser o nosso companheiro dessas horas difíceis e que a doutrina espírita seja a mensagem libertadora que fará com que a gente caminhe cada vez melhor. Muita paz, Deus abençoe vocês, que seja uma semana de luz, de muita esperança. Vocês estão no meu coração. Fiquem com Deus.